RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, boa tarde. Está no ar o RBV Agro, edição de número 58 do programa. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Desde já, desejando a todos os amigos e amigas do agro um excelente final de semana. Isso aí, nós vamos juntos nesta próxima meia hora com as informações importantes para o meio rural, os assuntos que interessam ao homem do campo e também quem mora na cidade. Exato, hoje é sábado, 17 de julho, dia de proteção às florestas. Essa data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação das florestas, lar de inúmeras espécies de animais e plantas. E as florestas fazem toda a diferença também para a qualidade de vida da humanidade. Aliás, hoje tem reportagem aqui no RBV Agro que tem a ver com floresta. Fique ligado, o RBV Agro só está começando. Destaque do RBV Agro. Biólogo registra imagens de 2 leões baios em área de preservação no município de Caçador. Morador de Videira transforma pneus velhos em obras de arte. Jovem ganha prêmio de tecnologia com sistema de vendas online voltado ao agro. Governo do estado libera 300 milhões para melhorar captação de água e preservação de mananciais em propriedades rurais. Alimentos cada vez mais caros, além da carne bovina que está nas alturas, preço do ovo, frango e porco deve aumentar 50%. E tem uma matéria curiosa, um ranking dos animais mais inteligentes do mundo. RBV Agro. Nosso primeiro destaque é o lançamento de 2 programas pelo governo do estado de Santa Catarina nesta semana, com investimento de 300 milhões de reais na captação de água e preservação de mananciais em propriedades rurais. O governo do estado lançou nesta quarta-feira 2 programas de apoio à resiliência hídrica em Santa Catarina. A intenção é diminuir os impactos causados pela estiagem aos produtores catarinenses. Serão destinados 300 milhões de reais para o Investe Agro Santa Catarina, Água para o Campo e para o ProSolo e Água. Os produtores encontrarão nos escritórios municipais da EPAGRE todas as informações de como acessar o recurso destinado para cada um dos programas, o limite de financiamento e as condições para pagar. O secretário estadual da Agricultura, Altair Silva, argumenta que os produtores precisam estar preparados para as estiagens frequentes aqui no estado. Por isso, aposta na ampliação da infraestrutura hídrica, no armazenamento de água e na preservação de mananciais. Permitirão os produtores fazerem açudes, fazerem poços artesianos, reservatório e principalmente a proteção de fontes de água. Nós estamos trabalhando junto com as secretarias de agricultura dos municípios e os extensionistas da EPAGRE, no sentido de atender a demanda das propriedades rurais catarinenses para que elas possam fazer uma reserva de água para enfrentar os períodos de déficit hídrico. No programa ProSolo e Água Santa Catarina, os agricultores enquadráveis no PRONAF poderão acessar até R$130 mil. O prazo para pagamento é de 5 anos em 4 parcelas anuais, sem juros, como detalha o secretário da Agricultura. O Estado vai colocar os recursos à disposição dos produtores rurais, que poderão fazer a captação desse recurso, terão um prazo de até 5 anos para devolver sem juro e pagando em dia tem um desconto de 50%. Já o programa Investe Agro Santa Catarina prevê financiamentos de até R$150 mil por família agricultora. O pagamento se dará em até 8 anos e o programa paga até 3% dos juros ao ano em parcela única. O secretário Altair Silva esclarece ainda. Nós vamos proporcionar recursos e o produtor pagando em dia tem um desconto de até 75% para a preservação de fontes. Para acessar os 2 programas, os agricultores interessados devem procurar o escritório da EPAGRE em seus municípios.
Nosso próximo destaque tem a ver com a fauna silvestre. Armadilhas fotográficas registraram leões baios, inclusive um filhote, em uma área de preservação aqui na região, a Floresta Nacional de Caçador. Os registros são do começo deste mês, através de um trabalho de pesquisa do biólogo Anderson Compini. Acompanhe na reportagem de Jussiele Baldassarelli. 2 leões baio, também conhecidos como pumas ou sussuaranas, foram registrados por câmeras no município de Caçador. Os equipamentos estão instalados na Unidade de Conservação da Floresta Nacional de Caçador, que é gerenciada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. No total, são 3 imagens, registradas nos dias 5, 6 e 8 de julho, todas durante a noite e madrugada. Além da boa notícia do flagra em si, é que em uma das imagens aparece um filhote de leão baio. As câmeras foram instaladas pelo biólogo Anderson Compini. A ação faz parte da pesquisa de mestrado do pesquisador, pois ele investiga a conservação de mamíferos carnívoros na Unidade de Conservação da Floresta Nacional de Caçador e propriedades rurais confrontantes. Uma emoção muito grande poder registrar esse animal mais uma vez, porque o meu trabalho é um trabalho que não começa agora e termina no final do meu mestrado. Ele vai servir de base para outros trabalhos que estão vindo por aí. É um trabalho de conservação ambiental, conservação das espécies nativas da nossa região. Um trabalho para conservar principalmente os carnívoros, que são muito mal vistos na comunidade rural. O meu intuito agora é fazer o levantamento dessas espécies de carnívoros que temos aqui na região de médio e grande porte, e depois, num segundo momento do meu trabalho, eu faço uma entrevista com proprietários rurais que têm suas propriedades, que fazem confrontações com a fauna, para ver se eles já receberam uma visita desses animais, se eles tiveram algum prejuízo com esses animais. No ano passado, a ONG Gato do Mato, que tem como presidente o próprio biólogo, foi acionada por um morador do interior de Caçador, em função da desconfiança da presença de leão baio na propriedade. Naquela ocasião, 2 cachorros haviam sido mortos e um terceiro ficou ferido. Porém, nada foi encontrado. O biólogo Anderson Compini destaca que a presença desse tipo de animal já foi flagrada em outras ocasiões no município. O primeiro registro que eu tive conhecimento foi em 2008 por um pesquisador da UFSC. Logo depois, em 2011, 2012, eu trabalhando, professores da Uniarp, a gente conseguiu registrar próximo ao aeroporto do nosso município. Teve registros em Macieira também. O pessoal tem nos mostrado, tem nos procurado para averiguar se é mesmo o leão baio. Até agora, além dos pumas, as câmeras já flagraram outros animais, como o graxaim e o gato do mato. É um animal muito bonito, né? A gente fica feliz em saber que ainda tem, aqui na região meio-oeste, ainda é possível fazer o registro do leão baio. E como foi falado na reportagem, é preciso deixar de lado o preconceito de que o leão baio ataca os animais das fazendas, porque são raros os exemplares da espécie e dificilmente eles se aproximam de locais habitados pelo homem. Exato, Priscila. Muito melhor ver esses animais em vídeos, em fotos, do que mortos. O leão baio, lobo-guará, por exemplo, também, veado, cotias e tantos outros. Você que nos ouve pelo rádio, não deixe de conferir essa reportagem em vídeo lá nas nossas redes sociais. Vamos falar do preço dos alimentos. Ovo, frango e porco devem ficar 50% mais caros. A previsão é das associações de produtores que reclamam da alta nos custos da produção desses alimentos. Henrique Carmo. A carne bovina já está fora da mesa dos brasileiros há algum tempo, que agora consomem mais ovos, frango e carne suína. Porém, ou o brasileiro deixa de comer carne, ou então terá que amargar mais um aumento no preço do produto. É que associações de produtores estimam uma alta de 50% no valor de ovos, frangos e carne de porco. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a alta é consequência do aumento dos custos de produção.
O preço do farelo de soja, principal alimento destes animais, tem pesado para o produtor. Isso por conta da seca e de geadas que prejudicaram a produção de grãos da safrinha, utilizado na produção de ração animal. Enquanto isso, o consumidor brasileiro vai comendo o que der para pagar. Já os preços pagos ao produtor catarinense de leite voltam a crescer. RBV Agro. Vamos a um rápido intervalo. No segundo bloco do RBV Agro tem os seguintes destaques. Morador de Videira transforma pneus velhos em obras de arte. Jovem ganha prêmio de tecnologia com sistema de vendas online voltado ao agro. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. O RBV Agro está de volta e chegou a hora dos recados dos ouvintes e internautas. Um abraço à família Frigoto, da linha São Pedro, em Caçador. A gente fez matéria com eles na época da colheita da uva e agora tem o registro da ampliação do parreiral. É isso aí, um abraço ao seu Olides, a dona Lindamir, Fabrício, Jéssica. O vídeo que eles postaram nas redes sociais mostra o quanto é difícil o trabalho no agro. Erguer uma estrutura de um parreiral novo não é para os fracos. Verdade, Murilo, mas tá ficando bonito e vai render novas reportagens. Nós recebemos também um registro da Jaqueline e Gemanir, da comunidade Rio das Pedras, em Videira. Lembra da receita da pizza caseira da Angélica? Lembro, sim. Do programa passado, eles fizeram lá na casa deles, Murilo. E quem nos assiste pela internet, Priscila tá vendo a foto da pizza. Parece ter ficado uma delícia. Um abraço a Jaqueline e ao Gemanir. Valeu pela participação aqui no Agro. E a Janaína Pereira, de Caçador, mandou um recado também sobre a dica da pizza que faz a massa direto no prato do micro-ondas. Ela disse que fez e que a pizza ficou uma delícia. Enviou a foto e um agradecimento à Angélica pela dica. Valeu, Janaína. Muito obrigado pela sua audiência toda semana aqui no Agro. E a Gabriela, também de Caçador, mandou foto da casa dos avós dela em cima do pé de laranja. Aventura boa, diz ela. Um abraço, Gabriela. Espero que a colheita tenha sido boa, porque um suco de laranja tem seu valor e vai bem a qualquer hora, Priscila. Um suco natural é tudo de bom mesmo, chega a dar água na boca. E os avós da Gabriela, a dona Jacira e o seu Pedro, não perdem o nosso programa um dia sequer. Exatamente, eles acompanham o RBV Notícias de segunda a sexta e o RBV Agro no sábado. Valeu, família! E você que tem uma foto bacana, um vídeo ou algum recado para o nosso programa, anota aí o WhatsApp 991294258. RBV Agro. As mãos de uma pessoa talentosa podem transformar em arte e em peças úteis aquilo que iria para o lixo ou até mesmo iria poluir o meio ambiente. Em Videira, descobrimos um artista que transforma pneus velhos em verdadeiras obras de arte. A reportagem é de Wilson Antônio. Sabe aquele ditado que diz que o lixo de alguns pode ser o luxo de outros? Nesse caso que estaremos relatando agora é a mais pura verdade. Aqueles pneus que se tornam sucata e não servem mais para nada. Pois é, eles podem se tornar desde vasos até carro. Conversamos com Michel Fermino dos Santos, artesão, que transforma pneus velhos em verdadeiras obras de arte. E a minha esposa acabou ganhando uma garrafa de artesanato e daí ela gostaria de aprender. Então eu fui buscar na internet para aprender a fazer essas garrafas e acabei me deparando com ideias assim que eu vi que eu conseguiria fazer.
Antigamente eu tinha empresa de publicidade, então aí eu tinha facilidade com corte, com recorte, com pintura. Michel, para ser mais preciso, em que ano você iniciou? Isso eu comecei em 2016. Comecei a pegar algumas ideias, fui buscar cortar alguns pneus que não deu certo, então daí eu fui buscar conhecer os pneus primeiro, através de uma pessoa que falou para mim, me explicou sobre como funcionavam os pneus, o sistema, né, de aramado que ele tinha. Natural de Videira, ele precisou ir para outra cidade em busca de oportunidades quando descobriu esse talento para a arte. Fui embora para o litoral, fiquei muitos anos para lá e acabei em Campo Belo do Sul, que a minha esposa é de lá. Então, lá que surgiu a ideia dos pneus. Então, até o momento lá, nós estávamos tendo uma renda muito boa com os pneus. Então, a gente retornando para cá, porque como eu sou natural daqui, minha mãe mora aqui, meus irmãos moram todos aqui também. Então, a gente resolveu voltar à videira e eu resolvi voltar a fazer de novo. Além de vasos, o que é mais possível fazer com pneus velhos? Dá de fazer poltrona, dá de fazer mesa, dá de fazer cadeira, cisne, galo, galinha, dá de fazer todo tipo de artesanato. E mais algumas ideias que a gente tem, né, para frente para fazer aí, que vai ser algumas ideias, algumas ações que quer colocar para pai, né, e para escolas, que é fazer carro. Você disse carro, mas a pergunta é, que tamanho? Olha, é 3 vezes maior do que um jogo de chaleira desse. É bem maior. Bem maior. Para a pessoa entrar dentro. Isso, para entrar dentro. Dá de fazer trator, dá de fazer jipe, dá de fazer, né, balanço, dá de fazer cavalo, dá de fazer charrete, né. E os pneus, você vê como lixo ou de que forma? Tem muita gente que olha assim e vê, mas isso aí é lixo, não. A gente não vê lixo, a gente vê artesanato, isso, né, uma forma de sobrevivência e uma forma também de nós limpar o nosso planeta, né. E outra, melhor para embelezar também, um jardim, né, uma área, um corredor, né. O meu contato, o telefone é 988036470, né. E também esse, pode ligar também no 989 15 12 56. Além de artesão, Michel já foi artista de circo, onde dublava Michael Jackson, e fecha esta matéria com os passinhos do saudoso Jackson. Muito legal! Essa iniciativa ajuda o meio ambiente e é uma renda extra ao artista. Teve até dancinha no final da matéria, Murilo. Teve sim. Lembrando que essa reportagem em vídeo também está lá nas redes sociais do RBV Notícias. E uma notícia boa demais. Uma jovem empreendedora foi premiada num concurso internacional voltado à tecnologia rural. Mais de 15 países da América Latina e Caribe participaram desse concurso. O produto dela é um marketplace, que é um sistema de vendas online voltado ao agro. Já pensou em uma plataforma online que conecta pessoas do agro através de informação e produtos de qualidade? Um sonho, né? E se eu te disser que já virou realidade? A Deise Marina Mesaroba conta. A Raiz é um marketplace, né, voltado para alimentação saudável, produtos artesanais e saudáveis, e agora a gente iniciou com uma parte de turismo rural. A ideia do projeto começou em 2018, pós-faculdade de engenharia de produção. Daí por diante foi incubado e desenvolvido. E como é um projeto para solucionar a vida das pessoas, os sócios Deise e Marcos viram de longe que o negócio poderia prosperar. A plataforma, por exemplo, levou 1 ano e meio para ficar pronta. Conecta, né, os produtores com os consumidores, tanto produtor rural como pequenas empresas, que é a proposta da Raiz, né, no caso alavancar essas pequenas e os produtores rurais, né, pequenas empresas, né. A gente foca muito na parte de produtor rural, então a partir do momento que eles entram em contato com a Raiz, ou de forma orgânica, ou a gente entra em contato com eles, eles têm um portal dentro, né, como se funcionasse um e-commerce, um dashboard todo intuitivo para eles cadastrar os seus produtos. E a plataforma ela é disponível tanto a nível nacional quanto a nível local. A força do agro é tão grande que, conforme a Ipagre-Cepa, ela representa mais de 30% de todo o PIB do estado de Santa Catarina. E o Marketplace vem para deixar o produto ainda mais visível tanto para os produtores rurais quanto os consumidores. Atualmente a gente tem
aproximadamente 400 produtos, mais ou menos, cadastrados, 44 lojas entre produtor e pequenas empresas. O foco da empresa dos jovens empreendedores é conectar pessoas para uma alimentação saudável. Diante disso, participaram do concurso de inovação juvenil rural e ganharam na categoria Soluções de Conectividade. Para você ter uma ideia, 15 países da América Latina e Caribe estiveram concorrendo. A gente sempre, quando a gente faz uma inscrição, ou a gente acredita muito no negócio da gente, né? Só que a gente às vezes não passa o quão aquilo está fazendo a diferença, sabe? E aí a gente escreveu em março, aí a gente passou por uma segunda etapa, e aí a gente ficou finalista, foram 17 iniciativas finalistas, teve a premiação no dia 8, né? Aí a gente foi premiado, né? E a gente ganhou uma bolsa de uma universidade da Colômbia, que é voltada para o tema, né, empreendedorismo rural. A ideia está se consolidando e ganhando espaço, tanto que agora a empresa está montando uma nova plataforma voltada ao turismo rural. E parabéns aos empreendedores da Raiz, que só mostra o quanto os jovens da nossa região estão se capacitando para fazer a diferença na visibilidade do agronegócio. Legal, parabéns pela reportagem. Nosso próximo destaque: projeto institui política para apoiar a vitivinicultura nacional. O projeto de lei 1737/21 cria a política vitivinícola nacional com o objetivo de apoiar a produção brasileira de uva, vinho e derivados. O texto, que tramita na Câmara dos Deputados, também institui um fundo para financiar a política. A proposta é de autoria do deputado Jerônimo Gergen. Ele afirma que as medidas são necessárias para preparar a vitivinicultura brasileira à concorrência de produtos importados, que cresceu nas últimas décadas. Conforme o projeto, a política vitivinícola nacional deverá adotar instrumentos para apoiar a produção, a comercialização e o consumo de uva, de vinho e seus derivados, melhorar os padrões de qualidade e a genuinidade dos produtos vitivinícolas e promover a inovação e a competitividade da vitivinicultura nacional. Os programas e ações da nova política deverão ser financiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Vitivinicultura. O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da redação, Juliana Gomes. Muitos bichos têm características semelhantes a nós, humanos, e algumas habilidades fazem com que eles estejam na lista dos animais mais inteligentes do mundo. Mensurar a inteligência de um animal não é uma tarefa nada fácil. Isso porque cada espécie possui habilidades próprias e aprendem de maneiras distintas. No entanto, existem pesquisas que buscaram equalizar isso. Uma lista divulgada pela National Wildlife dos Estados Unidos elencou 6 animais considerados os mais espertos do mundo. Em 6º lugar está o amigo do homem, o pet mais tradicional, os cães. Eles podem alcançar níveis intelectuais semelhantes aos de crianças de 2 anos e as habilidades podem variar de acordo com a raça e também o treinamento em que são submetidos. De acordo com o pesquisador norte-americano Stanley Coren, eles são capazes de decorar em média 165 palavras e seus significados. Na 5ª posição estão os corvos e entre as habilidades desses animais está a facilidade de imitar sons, usar ferramentas para facilitar a obtenção de comida e também o disfarce, porque eles são capazes de forjar a própria morte para enganar os predadores naturais. Em 4º lugar está o papagaio, uma ave muito peculiar e capaz de imitar a voz humana e decorar palavras isoladas, fazendo devidas associações a seus significados. Em alguns testes, os papagaios foram capazes até mesmo de utilizar verbos e formar frases curtas, como quero maçã, e isso ajuda a alimentar a teimosia desses animais. Em 3º lugar fica o elefante. Já foi comprovado que esses grandes mamíferos são capazes de fazer contas, mas o seu grande diferencial é a memória. Ela é útil para ajudar na sobrevivência, mas também os torna muito sensíveis ao seu passado, principalmente em relação à perda dos seus parentes. Na 2ª posição estão os chimpanzés e os orangotangos, que são capazes de aprender linguagens específicas como a dos sinais, e a sua inteligência se assemelha à de uma criança de 3 anos.
Uma curiosidade sobre eles acontece no Zoológico de Atlanta, nos Estados Unidos, onde 2 exemplares de orangotangos de Sumatra usam constantemente o computador para jogar. Em primeiríssimo lugar estão os golfinhos, esses nadadores que são tão espertos que existem pesquisadores que chegaram a compará-los com os humanos. O filósofo Thomas White, por exemplo, acredita que os golfinhos deviam ser considerados como pessoas não humanas, devido às suas capacidades cerebrais e emocionais. O cérebro desses animais é menor apenas que o do homem, e eles são autoconscientes e podem até mesmo se reconhecer ao se verem refletidos no espelho. Esses são alguns dos bichos que demonstram ter uma grande inteligência, mas o mundo animal é muito vasto, com diversas espécies, e cada animal tem uma capacidade de aprender o que precisa para resolver os problemas para a sua própria sobrevivência. E depois desta matéria curiosa, a gente coloca um ponto final no RBV Agro de hoje. Obrigada pela sua audiência, até sábado que vem. Bom final de semana, até lá. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.